Jogos vêm e vão, gêneros, estilos, fórmulas e até séries de jogos surgem e acabam o tempo todo. A busca por formas de engajar mais o público e ganhar a capacidade de realizar ideias novas faz muita coisa boa surgir no mercado, e ao mesmo tempo acaba matando muitos jogos realmente bons e que são amados por muitos na comunidade gamer, principalmente porque as empresas AAA focam em estilos e títulos que eles tenham a mínima chance de conseguir os 8 dígitos de vendas. Só que, apesar de certos estilos de jogos serem quase abandonados pela indústria, ainda conseguem sobreviver graças a poucas empresas que ainda se importam com esses mercados, sejam elas multibilionárias ou o mercado de jogos independentes. No início, os videogames não tinham nem perto da capacidade dos dias atuais. Videogames como os primeiros eram tão limitados que tinham uma proposta totalmente diferente. Não existiam nem mesmo muitos jogos, e muitas vezes eram necessários mais de uma pessoa para jogar. Consoles como os da Atari começaram a mudar a história, com a ideia de jogos gravados em cartuchos, permitindo dedicar mais o console para sua tecnologia, enquanto o jogo estaria em algo externo, agora permitindo desenvolver jogos à parte do console. Consequentemente, vários jogos de formas e temáticas distintas porém ainda bem limitado. Mas com o passar do tempo, os jogos começam a verdadeiramente ter um avanço, em especial graças à chegada da era de 8 bits e mais uma mega evolução com a chegada da era de 16 bits. Essa evolução permitiu a chegada de diversos estilos e fórmulas de jogos, algumas fórmulas que funcionariam até hoje, e outras que seriam protótipos para uma verdadeira evolução no futuro. A maioria esmagadora dos jogos na época se dividiriam em 3. Os beat'em ups, jogos de atravessar o mapa linear e saindo socando tudo que encontrava, os jogos de luta, personagens 1 a 1, normalmente em contexto de artes marciais, se enfrentando até zerar a barra de vida do inimigo, e os jogos de plataforma, jogos com vários inimigos e obstáculos, onde você precisa chegar de um ponto ao outro, tendo que sobreviver a esses obstáculos e aos inimigos. Dentro dos jogos plataforma surgiriam diversos estilos. Os de plataforma clássicos como Mario, pula nos inimigos, evita cair em buracos ou espinhos e chegue vivo até o final, com alguns jogos que ao invés de você pular em cima, você enfrentava batendo ou atirando neles. Apesar de serem esses 3 gêneros básicos, deles ainda sairiam muitos jogos e subgêneros que davam uma diferenciada no mercado. Nisso, 2 jogos acabam criando um novo gênero dentro dos jogos plataforma: a série de jogos Metroid, principalmente o Super Metroid, e a série de jogos Castlevania, em especial Symphony of the Night, criando o gênero Metroidvania. Mapas abertos em 2D com o objetivo de explorar, coletar itens e upgrades para ficar mais forte, lembrando até um sistema RPG e então poder avançar no jogo. Mas nem tudo ficou só nesses gêneros. Jogos dos mais diversos tipos surgiam, como os táticos, RPGs, corridas e até os FPS. Jogos de tiro em primeira pessoa como Doom, Quake, Wolfenstein, Duke Nukem 3D. Entre em um cenário e atire em tudo que se move. Mas claro que sendo bem limitado. As armas não eram recarregáveis e sequer você conseguia mirar na vertical com as armas. Mas já era um começo do que viria no futuro. Um jogo que viria a surgir também seria Mario Kart. Ao invés de corridas mais tradicionais, agora utilizando personagens da Nintendo, você corre por um mapa cheio de obstáculos e cenários diferenciados, enquanto pega poderes para sacanear seus amigos. Essa ideia foi outra que deu tão certo que vários jogos começaram a tentar copiar. Sonic, Crash e... Chaves? Até os point and clicks tiveram um espaço significante, focados em narrativas bem construídas, enquanto a gameplay era basicamente focada em utilizar o mouse para interagir com o ambiente ou resolver puzzles. Para uma época com uma tecnologia bem mais fraca, acabavam sendo jogos até que bem populares. A tecnologia cresce e novas formas de se jogar começam a ser impossíveis. Entre as várias possibilidades, os jogos de terror também ganham seu espaço. Se aproveitar desse instinto natural do ser humano de temer o desconhecido pela sua sobrevivência é uma das formas mais antigas de entretenimento. Mas antes era difícil fazer jogos que realmente fossem assustadores, apesar de alguns que ainda conseguiam pelo menos uma ambientação interessante. O avanço vem com os conceitos de sobrevivência e o avanço da tecnologia. Jogos como Resident Evil surgem, e o terror ganha um enorme espaço no mercado. Diversos jogos vão surgindo como Silent Hill, por exemplo. Isso no mesmo período dos hack and slashes. Quando o 3D ganhou mais forma, criar jogos que o combate tivesse mais foco era uma tendência natural. Então jogos completamente frenéticos, com vários inimigos em tela e você tendo que arrebentar tudo que vê pela frente surgem, e por muito tempo tomam um bom espaço no mercado. E essa liberdade que o 3D trazia também afeta os jogos de luta. Antes em 2D, onde os personagens podiam só andar para trás e para frente, agora eles poderiam entrar em cenários rotatórios, possibilitando uma nova gama de movimentação no cenário. Virtua Fighter fez um grande sucesso inovando nesse mercado, mas quem se destacou foi Tekken. Mas não só a parte frenética do mercado
ganhou espaço. Jogos com tendências mais inteligentes também cairiam nas graças do público. Por bastante tempo, jogos focados em stealth puro também têm uma grande fatia no mercado. Splinter Cell, Hitman e, claro, Metal Gear se tornam os titãs desse mercado. Pode até meter o louco, mas a dificuldade e a fórmula forçariam a ter que se esgueirar por aí e eliminar as ameaças de maneira precisa e com muita paciência. Como dito, muitos dos gêneros e estilos de jogos que existiram surgiram pela limitação da tecnologia da época. Com certeza, alguns desenvolvedores da época tinham ideias muito à frente do seu tempo, mas que não tinham como realizá-las. E o avanço tecnológico permitiu isso. Ao olhar as novas possibilidades de imersão, começaram a utilizar a tecnologia para aumentar o realismo, e a liberdade parecia ser o caminho natural. Os desenvolvedores começam a expandir seus horizontes e o público ficaria fascinado por finalmente poder estar bem mais inteirado dentro de um jogo. Então, alguns modelos de jogos agora receberiam o que a gente acharia ser uma evolução natural. Digamos, um Metroidvania, onde você explora um castelo, adquire armas e poderes e enfrenta inúmeros inimigos, até que não é tão distante do que Devil May Cry se propõe a fazer, por exemplo. Você também coleta armas e habilidades, enfrenta inúmeros inimigos, além de ter até uma estética bem parecida. Ou os beat'em ups, que também seria natural irem para o hack and slash, afinal, é andar e bater, andar e bater. Então poderiam ser exemplos da evolução natural. Ou podemos ser mais simples, jogos de luta deixarem de ser travados em 2D para agora terem um cenário rotatório e mais livre. Os jogos de plataforma agora terem 3 dimensões de desafio. Tudo isso à primeira vista parece que é evolução natural, mas na prática são formas de se jogar completamente diferentes. Jogos de plataforma 2D começam a cada vez mais ser abandonados. Ninguém quer jogos mais simples, e algumas empresas ainda dominantes passam a fazer suas versões 3D de seus jogos. Mario 64, Donkey Kong 64, Sonic 3D Blast e, na mesma linha, os Metroidvania, mas com um grau a mais, já que esse estilo de jogo acabava sendo muitas vezes complexo demais para muitas pessoas. Ainda assim, Castlevania tentou se adaptar com Castlevania para Nintendo 64, mas seus outros jogos para PlayStation se tornariam cada vez mais hack and slash. Metroid vai para um caminho diferente com a série Prime, agora com jogos em primeira pessoa. Alguns modelos demoram mais para ficarem escassos. Os FPS antigos começam a morrer aos poucos. Ainda haviam seus títulos e até novos títulos surgindo, mas a tendência era de jogos de tiro mais realistas. Focados em cenários semelhantes dos de guerra, com mais realismo nas armas e na movimentação, passou a tomar seus espaços também, e alguns jogos tentaram se adaptar a isso, como Doom 3, que de 3 não tinha nada. O jogo era um reboot, mais realista, com recarregamento de armas, munição mais escassa e seu gênero sendo até mais voltado para o terror. O realismo afeta os jogos de corrida também. Apesar da moda das cópias de Mario Kart, uma hora isso começa a chegar ao fim. Você ainda teve até tentativas de mesclar os dois. Blur tentava ser um jogo de corrida em ambientes mais realistas com poderes que pareciam até mais agressivos, mas esse estilo de jogo também não seria mais tão quisto no mercado, pois as pessoas queriam jogos mais tradicionais e realistas. Esses gêneros tentavam se adaptar, mas alguns acabavam basicamente sumindo do mercado. É o caso do beat'em up. Ele não parecia migrar para uma nova era, mas sim acabava caindo no esquecimento mesmo, tanto por sua gameplay mais simplificada, quanto também pela morte dos arcades. A série mais famosa de jogos beat'em up, Final Fight, tenta sobreviver nesse estilo, até indo para o 3D, mas o sucesso é tão baixo que não só a Capcom deixa de investir nesse gênero, mas a própria série de jogos deixa de ter continuidade, com seu último jogo novo sendo em 2006. Os point and clicks então nem se fala. Um jogo sendo basicamente um filme interativo, algo não tão interessante, para uma era de jogos que a interatividade neles era cada vez maior e mais interessante. Mas não foi só a evolução da tecnologia que foi matando os gêneros, mas sim, as respostas de mercado passam também a ser outro ponto importantíssimo. Curiosamente, o hack and slash, gênero que ajudou a matar gêneros de jogos, também tem a sua caça decretada. De fato, em alguns casos, a tecnologia permitia fazer coisas maiores e acabaram preferindo ir por outro caminho, mas em um contexto geral, o hack and slash passa a ser visto como um gênero de jogos limitados, onde você só esmaga botão para destruir tudo ao seu redor, e que a maioria não passaria de cópias ou de Devil May Cry ou de God of War. E não é exagero dizer isso, principalmente porque determinados jogos de fato sofreram em vendas por serem comparados a esses titãs. Já os stealth sofrem pelo motivo oposto. Mesmo muitas vezes tendo histórias e mecânicas mais bem elaboradas, esses jogos acabavam sendo um pouco complexos demais e também mais parados.
enquanto o público buscava mais ação. Alguns jogos migram para ter mais ação, enquanto outros até deixam de ser produzidos. A busca pelo frenesi também afeta os jogos de luta 3D. Muitos acreditavam que ele seria o futuro dos jogos de luta, mas a sua lentidão em combate fazia eles não conseguirem competir com jogos de luta em 2D. O próprio Mortal Kombat, que migrou para o 3D, volta também para o 2D. Enquanto os jogos de luta de animes apresentavam uma fórmula com cenários abertos e também bem mais rápidos que os Tekken Styles. Mas um gênero poderosíssimo a ser internado foi o terror. Por conta de mexer com algo desconfortável, que é o ato de sentir medo, o terror nunca conseguiu atingir o mesmo sucesso de jogos que são mais fáceis de digerir. Ele pode até bater suas 1 milhão de vendas, e não sendo realmente impossível bater 10 milhões em um jogo realmente muito bom, mas jogos de ação e aventura, RPGs, mundos abertos, FPS competitivos, entre tantos outros, são bem mais fáceis de atingir metas gigantescas. Por questão estatística, terror tem menos chance de dar um mega lucro exagerado, então passa a ser abandonado. Alguns jogos param de ser feitos, outros tentam mudar seu gênero aos poucos para se tornarem jogos de ação basicamente. Foi o caso de Resident Evil e Dead Space. Falar que um gênero morreu pode ser exagero da minha parte. Perdão. Afinal, ao longo da história ainda sobreviviam de alguma forma. Apesar de nos grandes consoles da época, como o PlayStation 2, Castlevania ir pelo caminho do 3D e do hack and slash, nos portáteis como o Game Boy Advance e o Nintendo 3DS, o estilo Metroidvania continuava com força ainda. E curiosamente, a história na linha principal tinha continuidade nos portáteis, enquanto nos grandes consoles eles implementavam histórias do passado. Vai entender. E esse exemplo pode se estender para os demais gêneros. Porém, cada ano que passava era reduzido cada vez mais e mais. O próprio Castlevania teve seu último Metroidvania lançado em 2009. Muitos estilos de jogos foram morrendo da mesma forma, aos poucos, às vezes sobrevivendo por uma empresa ou por consoles mais fracos. Porém, algumas empresas, cedo ou tarde, continuaram vendo o prestígio dos antigos estilos. A Nintendo é uma campeã nisso. Mario sempre teve inúmeros jogos de diversos estilos, afinal, é a sua maior marca registrada, mas nunca deixou de revisitar o estilo de plataforma 2D, mesmo que boa parte sendo ainda em portáteis, mas também trazendo jogos incríveis para os grandes consoles, como o New Super Mario Bros. Wii, Wii U, incluindo também os Mario Makers. Jogos para os jogadores criarem fases um para os outros, de diversas formas e dificuldades diferentes, e ainda trazendo vários estilos gráficos clássicos para escolher. Donkey Kong também deu uma esfriada, mas voltando com tudo em Donkey Kong Country Returns e Tropical Freeze. E até Metroid, um dos que mais demorou para voltar, mas fazendo um remake do seu segundo jogo, Samus Returns, em 2017. E lançando finalmente uma sequência em 2021, Metroid Dread. Mas não só os plataformas sobreviveram. A Nintendo não deixaria o sucesso de Mario Kart ser esquecido, sendo uma série de jogos que conta já com 8 jogos. Com todas as vezes trazendo desafios e power-ups completamente novos. Além desses, a Nintendo também adquiriu os direitos de Bayonetta, e lançando 2 sequências para uma série de jogos amada pelo público e fazendo o hack and slash sobreviver mais um pouco. Já a Capcom é um caso muito curioso, passou por um período conturbado na década passada, com muitos jogos perdendo a qualidade e práticas bem estranhas, mas voltando atrás pouco tempo depois. Resident Evil foi importantíssimo por escasso cenário de terror, sendo basicamente a única série de jogos do mundo AAA a continuar no mercado. Resident Evil 7 mudou a visão da Capcom, um jogo de terror em primeira pessoa que mostrou que o público desse gênero de jogos era ainda muito forte. Isso mudou a visão da empresa de tal forma que o jogo ganhou uma sequência e 3 remakes em terceira pessoa dos antigos Resident Evils. Além disso, após 11 anos na geladeira, isso desconsiderando uma tentativa de reboot, Devil May Cry 5 veio para lembrar como se faz um bom hack and slash, com combos quase infinitos e a continuação de uma história muito aguardada pelos fãs. A Bethesda é outra que tem um ponto bem positivo nesse aspecto, geralmente lembrada por seus RPGs, mas que possui mais no seu catálogo do que só esse gênero. Apesar de ser só a publicadora, ela foi responsável por distribuir jogos desenvolvidos por outras empresas que estão debaixo das asas da ZeniMax, a dona de tudo e agora pertencente à Microsoft. E os FPS antigos voltaram aqui. O Wolfenstein possuiu 4 jogos, rebutando a franquia. Afinal, ninguém quer perder a oportunidade de saraivar de balas um bando de nazistas. Isso de forma completamente frenética. Enquanto que para continuar a história, reviveram Doom em 2016, além de lançarem uma sequência sendo Doom Eternal e já estarmos esperando pela chegada de um terceiro jogo dessa franquia. Ambos os jogos
jogos com tecnologias atualizadas para os dias atuais, mas ao mesmo tempo trazendo muitos dos moldes antigos, focados completamente em uma ação frenética e nada realista. Também foram responsáveis pela produção de Hi-Fi Rush, um jogo hack and slash rítmico, que provavelmente fez o Xbox repensar bastante em quais exclusivos ele deveria investir, tendo um sucesso bem acima do esperado. E de vez em quando, algumas empresas voltando para dar um alô na indústria. Dead Space recebeu um remake do seu primeiro jogo, com uma qualidade fenomenal, revivendo o terror de maneira esplêndida, e com tecnologias bem atualizadas. A Ubisoft também surpreendeu de vez em quando, especificamente com 2 jogos nos estilos antigos. Scott Pilgrim vs o Mundo, trazendo um jogo beat'em up de uma das histórias em quadrinhos mais inusitadas e adoradas pelo público. E Prince of Persia, The Lost Crown, um jogo de plataforma de ação e aventura, lembrando jogos antigos da série. E até Konami, uma empresa bem polêmica por ser bem anticonsumidor, focar em mercados predatórios e desprezar suas mentes geniais, mas que trouxe o remake de Silent Hill 2, mais uma obra-prima do terror. E para dar mais uma animada no cenário beat'em up, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge também seria lançado, vindo aos moldes do antigo jogo que era amado pelo público. Um jogo beat'em up onde você controla as tartarugas ninjas e seus aliados, podendo jogar em modo cooperativo até 6 jogadores. Hitman também vem para trazer de volta os stealths, com várias formas de se passar por inúmeras fases. Já os jogos de luta 3D têm alguns lançamentos, como Soul Calibur e Dead or Alive, mas Tekken ainda continua sendo o principal titã a manter o gênero em pé. Não é como se eu tivesse dado crédito a todas as empresas, mas a realidade é, a maioria não está buscando voltar para esses gêneros. E quando voltam, muitas vezes o jogo vem com preços exorbitantes e que não valem o preço para muitos. O próprio Prince of Persia saiu por mais de R$200. Preço que para um jogo simples acabava sendo inviável, o que fez vender bem pouco. Mas a sobrevivência de gêneros variados não depende só da grande indústria. Então, a nossa grande salvadora é a indústria indie. Bem, empresas independentes geralmente possuem um orçamento baixo, o que muitas vezes limita o que uma empresa poderá fazer. Ao mesmo tempo, fazer um jogo que tenha pouco interesse por parte do público acaba minando as chances de sucesso. Então, nesse meio, 2 grandes gêneros dominaram. O primeiro deles foram os jogos plataforma. Gênero relativamente escasso nos AAA, ao mesmo tempo que seu custo de produção é bem menor. Jogos como Celeste, que no caso é focado em passar de forma precisa por diversas áreas, assim como Jump King, com a ideia de subir um mapa sem cair e passar uma boa raiva quando isso acontecer. Mas entre os plataforma, o gênero Metroidvania dominou o mercado por completo. Hollow Knight não foi o primeiro, mas foi o jogo que furou a bolha de uma maneira extraordinária. Um jogo com uma arte linda e designs bem originais, uma exploração difícil, porém muito satisfatória, e um combate rápido e muito funcional, com uma história relativamente complexa, porém rica e muito bem feita. Blasphemous também é outro queridinho, trazendo uma estética e alguns elementos de jogos como Dark Souls, em um mundo muito difícil, pesado, mas cheio de magias e habilidades para adquirir, junto de sua sequência que ainda aprimora e muito sua gameplay. Dead Cells seria outra a trazer uma grande diferenciação. Ao invés de ter uma história onde você só vai avançando, encontrando itens, derrotando bosses para prosseguir na história, agora, bem, você ainda faria tudo isso, mas várias e várias vezes, já que esse jogo é um roguelike. Então começa o jogo, evolui o personagem, explora as áreas que você está, enfrenta inimigos, bosses e obstáculos até onde você aguentar, morra e então comece tudo novamente, mantendo alguns upgrades permanentes, mas tendo que evoluir tudo novamente. Muitos Metroidvania surgiram com as mais variadas ideias, conceitos, estéticas e modelos. Falar de todos os jogos que são considerados Metroidvania e que fizeram um sucesso na indústria indie é até impossível, pois surgiram muitos mesmo, e dos mais variados estilos, apesar da maioria não de fato replicar o que Symphony of the Night fez. Com exceção de um jogo, Bloodstained Ritual of the Night, ou Castlevania não Castlevania, feito por ninguém mais, ninguém menos do que o diretor criativo mais importante de Castle e que entrou para a lista dos mal criados da Konami, Koji Igarashi, tendo não só feito um, mas já 3 jogos com a série Curse of the Moon sendo focados nos antigos Classicvanias. O segundo gênero a dominar a indústria indie seria o terror. Apesar de ser abandonado pela indústria AAA, por sua chance de sucesso estrondoso ser muito baixa, o terror sempre foi um gênero de sucesso, com milhões de fãs na comunidade e que agora estavam em um ambiente totalmente escasso. Diferente do Metroidvania que,
apesar de sempre ter seu público de interesse, não era algo realmente muito pedido, o terror era ansiado por parte da comunidade, mas não tinham muitos jogos que pudessem aproveitar. Um ambiente perfeito para o seu jogo suprir essa necessidade e ganhar um sucesso quase que instantâneo. Listar os jogos e falar quais começaram essa indústria é até difícil, mas o jogo que poderia ser definido como talvez o mais importante seria Amnésia de Dark Descent. Considerado um dos melhores jogos de terror de todos os tempos, a empresa já havia sido responsável pela série de jogos Penumbra, também queridinhos da comunidade, mas Amnésia mudaria o mundo dos games. Extremamente bem ambientado, onde você não tem como se defender, passando o jogo inteiro correndo e se escondendo, e nem sequer conseguindo enxergar direito. Para piorar, com recursos escassos de iluminação, mas ao mesmo tempo não podendo sequer ficar acumulando ou economizando com isso, pois o sistema de sanidade te pune por passar tempo demais no escuro. O jogo muda a forma como as pessoas viam terror, e não é à toa que ganharia ainda mais 3 sequências. Além do Soma, que além de te deixar assustado, ainda te dá uma crise existencial. O terror foi ganhando cada vez mais forma. A maioria dos jogos não eram lá muito bons, mas começaram a divertir uma galera. Slender foi um desses jogos que quebrou a internet no passado. Colocado em uma floresta só com uma lanterna, onde você tinha que coletar 8 papéis nesse mapa, tomando cuidado com Slenderman, uma criatura que te mataria por olhar muito pra ele, ou caso ele conseguisse se aproximar demais. O YouTube se torna o principal responsável pela divulgação desse jogo e interesse no gênero, com os vídeos de pessoas jogando e se assustando, criando uma espécie de subgênero na categoria de canais de gameplays focados em terror para entreter as pessoas. Então, uma avalanche de jogos, entre eles outra marca registrada, Outlast. Nos mesmos moldes de Amnésia, entra em um sanatório e tenta sobreviver de um bando de bilu teteia, passando o jogo correndo e se escondendo em ambientes geralmente escuros, onde sua única forma de enxergar é através de uma câmera com visão noturna. E assim, incontáveis jogos são lançados. É impossível listar sequer 10% deles, a maioria ruim ou de qualidade questionável, alguns até que arcaicos, mas que bem feitos, e uma espécie de subgênero é criado dentro do terror, os mascot horrors. Five Nights at Freddy's é sem dúvida um jogo importante também, focado em uma gameplay simples, tendo que controlar câmeras e lanternas dentro de uma única sala para sobreviver 5 noites como guarda noturno. Se errar no uso de energia ou na fiscalização dos animatrônicos, apesar de simples, foi um fenômeno tão grande que conta com inúmeros jogos, isso só do criador original. Vários fangames e vários jogos foram por caminhos bem parecidos, tendo espécie de mascotes como inimigos principais e uma história macabra por trás. Apesar desses dois gêneros serem o foco, a indústria indie ainda apresentou diversos jogos que relembravam o passado. Muito comum, por exemplo, apresentarem jogos point and click. Apesar de pouco apelo no mercado, esses jogos são muito fáceis e baratos de se fazer. Eles saem aos montes, mesmo poucos sendo reconhecidos, como Papers, Please, o jogo que furou a bolha de maneira significativa, sendo você um oficial de fronteira de um país autoritário, onde você verifica documentos e decide quem pode ou não entrar no seu país. Um jogo que chamou muita atenção pela sua narrativa extremamente bem feita. Metal Hellsinger também chamou atenção por ajudar a manter vivos os shooters antigos, com uma gameplay frenética, porém rítmica também, com músicas pesadas e fundamentais para esse estilo de jogo. A indústria indie continua fazendo jogos tanto aos modos antigos, como jogos que pode-se dizer que são até inovadores. Jogos vêm e vão. Isso já foi dito e isso é esperado pelo mercado. Mas em uma era onde as pessoas sentem falta do que era oferecido e de coisas escassas, priorizar esses projetos pode ser bem interessante. Ainda há empresas interessadas em atender essas demandas que, supostamente, o retorno não seria tão interessante. E a indústria indie, com a necessidade de controlar mais seus custos e chamar atenção, também irá focar naquilo que não está sendo tão comum. No fim, graças a isso, ainda podemos usufruir de estilos que já poderiam ter desaparecido do mundo gamer. Cara, nem acredito que eu elogiei Ubisoft e Konami aqui. Porra!